E aí, galera, voltando aqui ao primeiro tópico, né, do material chamado revisionismo. Esse tópico ele dividiu em 5, na verdade, existem 5 subtópicos, né? O primeiro aqui do revisionismo trabalha sobre o golpismo de Goulart. Bom, como é que o Fico desenvolve aqui essa narrativa? Ele vai apresentar aqui uns 3 ou 4 autores, né? O primeiro que ele vai citar, que eu acho que ele cita até para criar assim, uma espécie de precursor, né, para essa imagem do Goulart, é o Caio Navarro Toledo. Eu dei uma pesquisada nele aqui. Ele é graduado em filosofia pela USP e doutor em filosofia também pela USP. Atualmente é professor colaborador voluntário do Departamento de Ciência Política. Bom, ao buscar uma nova imagem para Goulart, Toledo, né, que faz a revisão, ele já faz uma revisão, né, apesar dele criticar e taxar como revisionistas, né, um grupo que eles, de certa forma, posicionam como com um caráter reacionário, acusou os que construíram a imagem do presidente diferente, né, como revisionistas. Ou seja, ele faz a revisão, mas os revisionistas são os caras que se apropriam da imagem de um político como Goulart e acabam construindo sem fundamento. Bom, quais são os argumentos dele? Para ele não existem documentos reveladores de planos golpistas ou continuistas de Goulart. Para ele é importante não confundir esquerdismo da postura com planos golpistas. Uma coisa era o governo ter uma certa tendência, como o Fico fala, né, de fazer uma pressão forte e ter uma postura esquerdista no sentido dos discursos efusivos e toda aquela postura de luta. Outra coisa é você criar uma estrutura para um golpe. E para a estrutura de um golpe seria necessário premeditações, ou seja, argumentos e documentos dizendo que houve uma movimentação para que determinada coisa acontecesse. Para o Caio Toledo isso não existiu. Bom, pelo tipo de discurso, tanto Brizola como Goulart, pela força e pela estridência, podem ser ditos como esquerdistas, mas não como golpistas. Eu acho que essa é a primeira coisa que o Fico apresenta, né, desse precursor aqui de 2004. Fico cita que muitos dos argumentos sobre Goulart são sem reflexão alguma. Cita os feitos por Virginia Fontes, uma historiadora da Fluminense, e cita também o Demian, que também chama esses revisionistas e tal, que não fazem as reflexões, né? Ele fala que o Demian chama ele de releitores reacionários, né? Ou historiadores apologéticos. Bom, o nome da obra que faz essa precursão é 1964, Golpismo e Democracia, de 2004. Bom, segundo o Fico, não existe golpismo, mas existem 2 momentos de uso de mecanismo de pressão no governo Goulart. Ou seja, não há, segundo o Fico, documentos, como Vila, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar dele, não existe um mecanismo burocrático ali que está sendo organizado e orquestrado para que aconteça esse golpe. Mas existe uma pressão feita, né, pela política em relação ao povo para que o Congresso segure, né, e faça, no caso, compactue, né, com seus objetivos. Aí ele fala assim, houve 2 momentos de pressão. O primeiro, um que é bem sucedido, e o outro que é fracassado. Ele fala, o primeiro é um episódio de antecipação do plebiscito sobre parlamentarismo. E o segundo é a solicitação de estado de sítio. O primeiro foi bem sucedido, ele conseguiu de fato fazer essa pressão e antecipar esse plebiscito. E o segundo, né, que é essa formação de estado de sítio, acabou não dando certo e, pelo contrário, a direita se apropriou e fez um golpe em cima disso. Segundo o autor, o objetivo dos 2 movimentos era fazer uma pressão para o governo votar a favor do governo, ou seja, o Congresso, né, votar a favor do governo. O argumento, existiu uma pressão indevida, não golpismo. Né? Bom, essa história do golpismo aí, de onde se espalhou essa ideia? Veio com o Marco Antônio Villa, o famoso Villa que a gente conhece aí da Jovem Pan. Bom, Marco Antônio Villa é acusado por muitos de revisionista, né? Não possui simpatia da esquerda por seus posicionamentos em rádio, TVs e jornais, polemista e panfletário da direita. Marco Antônio Villa é um historiador brasileiro, mestre em sociologia e doutor em história social pela USP. Bom, opinião de Carlos Fico. No seu trabalho historiográfico, Villa vai usar muitas biografias, né, e imprensa. Ele está usando, né, elementos biográficos e imprensa. É recheado de linearidades. Ele deixa isso meio que suspenso assim, mas eu entendi o que ele quis dizer.
pelo menos na minha interpretação, né? Quando ele fala assim, recheia seus fatos de linearidades. Então, ele dá uma alfinetadinha aí. Bom, qual é o argumento do Villa? Ele fala assim, em 62, Goulart pressionou o Congresso com a antecipação do plebiscito. Para ele, o político usou do exército para intervir no processo. Né? Ele fala assim, em memória, o comandante do 3º Exército, general Jair Ribeiro, citado, emitiu uma nota dizendo que a intransigente oposição dos políticos poderia prejudicar as instituições do país. No argumento, Jair disse que não era uma ameaça e nem uma imposição, era só uma advertência. É lógico que o Villa não vai entender desse jeito, né? Ele vai tentar encontrar uma brecha para dizer que de fato foi uma imposição e que isso tinha que acontecer porque foi uma tentativa de golpe. Bom, segundo Villa, Jair recebeu o apoio de Oswino Alves, que é chefe do 1º Exército, e ainda citou mais 2 eventos que tinham como objetivo pressionar o governo. Ele fala que foi a greve geral do comando do CGT e a renúncia de um gabinete, né, do Francisco de Paula Brochada da Rocha, que era um advogado e foi professor no ensino médio, filho do ex-prefeito porto-alegrense Otávio Rocha, irmão de Antônio Brochada da Rocha, de Diogo Brochada da Rocha, enfim, político. Bom, ele fala que esses 2 eventos ainda colaboraram ainda, que foi a renúncia do gabinete e a greve geral do Comando dos Trabalhadores. Essa é bem famosa. Bom, aonde que se espalhou essa ideia? Essa figura aqui chamada Carlos Lacerda. Bom, em toda a mídia, eu digo na época, né, a imprensa, o jornalista Carlos Lacerda taxou essa pressão de golpe. Para Carlos Lacerda exigia um gabinete negro formado de comunistas. O jornal Correio da Manhã chamou o general Jair Dantas de incapaz e de subversivo. Para a imprensa, segundo Fico, o que era recorrente era a imagem da formação de um presidencialismo absolutista. O plebiscito era somente a sua última jogada para mobilizar as massas. Argumento de Villa. Existia uma atmosfera de efetiva coerção. Achei legal essa palavra. Atmosfera, ele não tem argumentos. Mas ele fala assim, existe uma atmosfera que era efetiva em coergir as pessoas. Né? Ou seja, Goulart jogou pesado e o Congresso poderia ter votado contra essa antecipação. Se ele não tivesse causado caos estrategicamente com o gabinete negro. Bom, como é que o Fico vê isso? Ele tem uns contra-argumentos. Ele segue dizendo o seguinte, a tentativa de indicação de estádio de sítio de Goulart é muito fraca enquanto argumento ou indicação de golpismo. Então ele já, de certa forma, ele coloca esse argumento do Villa no chinelo. Bom, aí ele fala assim, né? Da onde que o Villa tirou, então, esses materiais, além das biografias e além dos jornais de época? Ele fala que foi de umas entrevistas, e uma entrevista foi, inclusive, do José Serra. Aí ele vai fazer uma historicização aqui do José Serra, né? Ele vai fazer uma entrevista de 1980, uma de 94 e uma de 2014. Nas 3, o José Serra tem 3 opiniões, saca só. Ele fala assim, que existe uma entrevista de José Serra de 1980, outra de 94. Os 2 Serras assim se configuravam. Em 80, ele era presidente da UNE. Ele garantiu que existiam interventores em todos os estados. Esse é o Serra de 80. O Serra de 94 disse que participou de uma reunião que falava sobre golpe de Estado. E em 2014, em seu livro de memórias, Serra já relativizou bastante esses depoimentos. Olha o argumento do Serra. Jango confidenciou a ele que tinha consciência que não terminaria o seu mandato. Se tinha algum desdobramento golpista, era da parte do Brizola, que sua suspeita de intervenção em Pernambuco era só uma suspeita sem argumentos. Não acredita que Goulart tivesse confeccionado esse roteiro de estado de sítio até regime de exceção, ou seja, uma afirmação, né? Depois uma divagação e agora uma negação. Segundo Fico, Villa em 2014 reiterou a acusação, mesmo sem fonte, mesmo sem empiria. O Marco Villa, continuou mantendo o argumento, né, de que existia um efetivo trabalho do gabinete negro para tomar o poder. Bom, aí o argumento legal do Fico que eu achei foi o seguinte, ele fala assim, tá, se Jango era tão golpista, por que a oposição não pegou esses materiais e construiu legalmente, né, um impeachment? Aí ele dá esse argumento sensacional. Houve uma tentativa da UDN pelo deputado Aliomar Balieiro.
A ideia era afastá-lo em 63, né, e outro partido assim ganhar as eleições, e assim todo mundo ganharia. O problema é que a direita se antecipou e montou o golpe de 64, ou seja, mostrou a cara e mostrou a verdadeira face do golpe que estava sendo construído ali desde o final do governo Vargas. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tópico, chamado A Esquerda Não Democrática.